Oi, gente, meu nome é Amanda, hoje vou contar o caso Conrad Roy. Antes de começar o caso de hoje, como sempre, eu gostaria de pedir que você clique no gostei agora no início do vídeo, que isso ajuda muito mesmo o canal. Então, por favor, clique no gostei e se inscreva caso não seja inscrito, para que o YouTube consiga te notificar para os próximos vídeos, tá bom? Dito isso, vamos pro vídeo. Conrad Roy nasceu no dia 12 de setembro de 1995 em Massachusetts, Estados Unidos. Seus pais, Conrad e Lynn Roy, tiveram outros 2 filhos além do Conrad enquanto estiveram casados até 2012. É dito que desde a infância o Conrad trabalhou junto a seu pai, tio e avô na empresa da família, que era ligada a salvamento de treinamento marítimo, algo nesse sentido. E em 2014, inclusive, no ano do acontecido, ele se tornou capitão do Instituto Marítimo logo depois de se formar com as notas mais altas na escola onde ele estudava, e por causa disso ele foi aceito para estudar administração numa universidade local. O Conrad foi descrito como alguém brincalhão, inteligente, como um atleta promissor, que era muito bom no beisebol e nos esportes na água em geral, além de ter um ótimo desempenho no atletismo. Só que o que a grande maioria das pessoas não sabiam é que desde muito cedo ele já tinha que lidar com a depressão e com a ansiedade social. É dito que até o simples ato de ter que frequentar uma sala de aula, de ter que frequentar a escola, já causava um grande desconforto para o seu psicológico. Então, apesar dele ser aparentemente uma pessoa brincalhona, inteligente e um atleta que tinha muitos talentos, ele lidava ali em segredo com esses transtornos. Aparentemente, a depressão do Conrad piorou muito desde o divórcio dos pais, que aconteceu, como eu falei para vocês, em 2012, quando ele tinha 16 anos, já que se fala que em meados de outubro daquele ano ele tentou pela primeira vez cometer suicídio. E só aí, né, mesmo já tendo depressão, mesmo já tendo ansiedade social, só a partir desse momento que ele começou a realmente a fazer um tratamento regular com psicólogo e psiquiatra, e a fazer uso também de antidepressivos. Mas infelizmente isso não foi suficiente, já que logo depois de completar 17 anos ele foi mais uma vez internado, dessa vez por uma overdose de paracetamol, em uma outra tentativa de suicídio frustrada. Na ocasião, ele estava conversando com uma suposta namorada pelo telefone, e foi ela mesma que chamou a polícia depois que ele parou de responder ali no telefone. A menina em questão era a Michelle Carter, que nasceu em 11 de agosto de 1996, também no estado de Massachusetts. Ela também sofria com transtornos mentais, e foi justamente isso que aproximou os dois. Só que no caso dela, além da depressão, ela tinha que lidar com transtornos alimentares e a prática de automutilação. E por causa disso, ela tinha acompanhamento psicológico e fazia uso de antidepressivos, assim como o Conrad. Eles se conheceram justamente durante o processo de divórcio dos pais dele, em 2012, enquanto eles passavam férias na casa de parentes na Flórida. Desde esse momento, eles nunca mais pararam de se falar, principalmente por e-mail e mensagens de texto, já que eles moravam a aproximadamente 56 quilômetros de distância um do outro, e durante toda essa amizade ou namoro, eles se viram por no máximo 2 ou 3 vezes. Eu digo amizade ou namoro porque eu realmente não sei. Ele se referia a ela como amiga, ela dizia pra todo mundo que ele era o namorado dela. Em alguns lugares se fala que ela só começou a dizer que ele era o namorado dela depois de tudo acontecer, e em outros dizem que ela já falava isso antes mesmo de tudo acontecer, então eu realmente não sei. A esmagadora maioria das mensagens entre os dois eram sobre o quão difícil era lidar com os transtornos que eles tinham que enfrentar, e sobre a constante preocupação do Conrad em se tornar novamente um suicida. No início, né, sejamos justos, a Michelle realmente tentou ajudar ele ali no começo, serviu realmente como um apoio emocional para ele, a quem ele recorria quando estava perdendo o controle. Ela realmente tentou ajudá-lo ali até um determinado momento, pedindo para que ele buscasse por ajuda, tentando tranquilizá-lo quando ele estava alterado. Só que toda essa ajuda, né, toda essa compreensão durou pouco. E as mensagens dela logo passaram de calma, isso é só uma fase, isso vai passar, tenha calma pra... Quando é que você vai se matar? Ela perguntou isso pra ele várias vezes ao longo ali da amizade dos dois. Bom, como eu disse pra vocês, a depressão do Conrad vinha piorando muito desde o divórcio dos pais, e ali desde a primeira tentativa de suicídio dele, ele aparentemente começou a cogitar essa possibilidade várias vezes, e ele falava sobre isso com a Michelle. E pra mim, na minha opinião, isso começou a encher o saco
dela. Porque em determinado ponto ali da amizade entre os dois, ela começou a praticamente exigir que ele tirasse a vida dele quando ele não conseguia, né? Porque ele falava que ia fazer, falava que, enfim. E quando ele não conseguia fazer, ela dizia coisas para que ele se sentisse mal e fraco por não ter conseguido cometer ali o ato. Um mês antes de tudo acontecer, ele mandou uma mensagem para Michelle dizendo que não sabia o que fazer e mencionou novamente o suicídio como saída e obteve como resposta a seguinte mensagem dela, abre aspas: "Você não vai se matar. Você disse que quer o tempo todo, mas você ainda está aqui. Você todas as vezes quis e não fez." Fecha aspas. Em 5 de julho de 2014, 7 dias antes do fato, ele novamente falou com ela sobre o suicídio ser a saída para os seus problemas, que, diga-se de passagem, eram basicamente todos no âmbito social. Ele se sentia mal por não conseguir socializar com as pessoas. Ele dizia que achava que tinha algo de errado com ele, que nunca teria uma esposa ou filho justamente por causa dessa dificuldade dele. E durante esse desabafo ele disse que aquele momento ali seria o momento ideal para ele fazer isso, porque ele estaria sozinho em casa, e ela, como sempre, disse que ele não teria coragem, que ele ficava falando aquilo, mas ele não fazia, que enfim, era só conversa. Inclusive ela manda a seguinte mensagem para ele: quem muito fala, pouco faz. E ele responde para ela que é muito difícil, né, você fazer aquilo ali, você sente medo, né, obviamente, não é uma decisão fácil. E ela respondeu com um simples eu sei. E realmente ele não conseguiu cometer o ato naquele dia, naquela noite, dormiu, tomou comprimidos para dormir. Quando ele disse isso a ela no dia seguinte, ela ficou muito irritada com ele, porque, né, ele não tinha feito mais uma vez. Novamente ela começou a dizer que, né, ele não tinha coragem, porque que ele ficava falando que ia fazer se não ia fazer, porque que ele ficava mentindo. É isso que ela falava. Porque que ele ficava mentindo pra ela. Enfim, ele não conseguiu fazer o que ele estava planejando naquele dia, mas ele fez 7 dias depois. Vou colocar pra vocês um vídeo que ele fez um mês antes de cometer o ato, que expressa muito bem como estava a cabeça dele naquele momento, né, nos seus últimos dias. Fiquem com o vídeo. Oi, aqui é Conrad Roy. E eu vou falar sobre fobia social. Pra mim, a fobia social parece dominar a minha vida. Tipo, é como se nada girasse em torno de mim. E agora eu quero dar alguns passos para controlar. E a primeira coisa que eu quero fazer é ser mais proativo em um ambiente social. Tentar contribuir com conversas como eu puder. Ter um pouco mais de confiança em mim e na minha habilidade de falar sobre tudo aquilo que eu sei. Porque eu me sinto como um cara esperto. O que eu tô fazendo é me olhando negativamente. Eu me olho como uma minúscula partícula na face da Terra. Eu não sou nada. Eu sou um lixo. Eu nunca vou ter sucesso. Bom, antes de continuar, eu vou ler pra vocês algumas das mais de 10.000 mensagens que foram trocadas entre os dois ali na última semana de vida do Conrad, e vocês tiram suas próprias conclusões, tá bom? Em uma das mensagens ela escreve: você não pode ficar pensando sobre isso, só tem que fazer. Você disse que ia fazer, eu não entendo porque ainda não fez. E ele responde a ela com um: eu também não entendo. E no fim da conversa ela escreve: então eu acho que você não vai fazer tudo isso pra nada. No dia 12 de julho de 2014, um dia antes do suicídio, quando ele parecia estar decidido a cometer o fato, ela escreveu: eu acho que seus pais sabem que você está numa situação muito ruim. Não estou dizendo que eles querem que faça isso, mas sinto que eles vão aceitar. E terminou dizendo: não há nada que possam fazer para te salvar. Eles vão ficar tristes, mas seguirão em frente. Não vou deixá-los ficarem depressivos. O Conrad termina aquela conversa agradecendo a Michelle por, segundo ele, abrir seus olhos. Então, no dia 13 de julho de 2014, o Conrad, com 18 anos, na época, foi até o estacionamento de uma loja e lá, falando o tempo todo com a Michelle, de 17 anos, por mensagens de texto, tentou pela primeira vez se intoxicar com monóxido de carbono usando uma bomba d'água dentro do carro. Quando ele percebeu que aquilo ali estava dando certo, segundo a própria Michelle, ele desistiu, saiu do carro e ligou para ela. E a Michelle então mandou que ele voltasse para lá, alegando que ele só seria feliz e livre depois da morte. Ele então volta pro carro ainda com a Michelle no telefone e, segundo a promotoria, a Michelle ouve por aproximadamente 20 minutos ele agonizar e morrer
antes de desligar o telefone, sem chamar o socorro. Pouco depois, o Conrad é dado como desaparecido e só no final da tarde o corpo dele é localizado dentro de uma caminhonete preta no estacionamento de uma loja. A princípio, a polícia encarou o caso como suicídio, mas depois de periciar o celular do Conrad, eles alteraram para homicídio. E depois de achar aquelas mensagens perturbadoras da Michelle, logo ela foi levada para ser interrogada e lá o celular dela também foi levado para a perícia. Em 4 de fevereiro de 2015, ela foi acusada por homicídio culposo, mas terminou não ficando presa depois de pagar uma fiança. E em 16 de julho de 2017, quase 3 anos depois, durante o julgamento, seu advogado alegou que ela não teve culpa porque ela havia tentado anteriormente convencer o Conrad a não fazer aquilo e nada que ela tivesse feito naquele dia poderia ter mudado o que aconteceu. Isso na opinião dele, né? Mas ainda assim ela foi condenada a 2 anos e 5 meses de prisão e 5 anos de liberdade condicional por homicídio culposo. Existe aqui no YouTube um documentário muito interessante que chama Eu Te Amo, Agora Morra, que retrata esse caso com muitos detalhes, é realmente muito interessante, recomendo que assistam, vou deixar como sempre no comentário fixado, tá bom? Infelizmente, a pena dela foi reduzida no final de 2017 para 1 ano e 3 meses de reclusão, além dos 5 anos de liberdade condicional, e ela acabou por cumprir apenas 11 meses. Eu não sei qual é a diferença de você fazer o que ela fez e cometer um homicídio. Pra mim, é a mesma coisa. Eu não entendi como é que ela pôde ficar apenas 11 meses depois de quase obrigar alguém a cometer suicídio, alguém que estava com a mente doente, que tinha depressão, que era suicida, que disse que não queria mais fazer, e ela mandou ele voltar e ficou no telefone com ele enquanto ele estava se matando. Eu, sinceramente, não sei qual a diferença de você fazer isso e você cometer um assassinato. Não entendi, realmente. Mas é isso, o caso de hoje foi esse, espero que você tenha gostado do vídeo, agradeço se você chegou até aqui. Não esqueça de clicar no gostei, se inscrever, dessa forma que você ajuda o canal, então por favor clique no gostei e se inscreva. No final do vídeo eu sempre deixo uma playlist com todos os casos que eu já trouxe aqui pro canal. Tem vários casos lá, tenho certeza que você não viu todos, tem vários vídeos diferentes lá pra vocês, de casos inéditos que eu sei que você ainda não assistiu, então vamos lá, dê uma oportunidade. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!